Seja homem. A ideia de criar o canal, como vocês já sabem, falei, veio porque eu tô assustado com a quantidade de cara mimizento que tem. Eu sou homem, tia! Não é só da nova geração, não. É de toda a geração que tem. Tem cara velho, barbado, igual eu, de barba branca, que todos os seus fracassos e frustrações ele bota a culpa em alguém. A culpa nunca é dele. O assunto é esse, desenvolvimento pessoal e aqueles conselhos que normalmente seu pai te deu, deveria ter dado, seu avô, seu bisavô. E o assunto de hoje é o seguinte: gente feliz não enche o saco, tá? E como é que você é feliz? Você é feliz se você é bem realizado. E isso não quer dizer ter um helicóptero, andar de jato, igual os coaches falam. Se realizar é você ter a capacidade de entender para onde você vai, conseguir planejar esse percurso e se esforçar para chegar lá. E muitas vezes você consegue chegar. É mais ou menos a dinâmica da coisa. Um cara de sucesso é um cara que se propõe fazer alguma coisa e faz. É lógico, você não consegue zerar o jogo da vida todas as vezes, bater todas as metas, mas se você não tem uma meta, se você não tem um direcionamento, não adianta nada, como diz aquela frase para-choque do caminhão, não existe bom vento para quem não sabe onde vai, entendeu? Então, o mínimo que você tem que fazer é ter um plano. Então eu vou passar para vocês, em linhas práticas, como que eu faço meu planejamento anual todos os anos. Não é o senhor da verdade aqui, o jeito que funciona e tal, é o jeito que funciona para mim. Você pode usar ou não, você se inspira ou não, eu vou dizer como é que eu faço. Mas independente da metodologia que você for utilizar, é fundamental que você tenha um plano, que você tenha um quadro de metas para pelo menos ter uma noção para que lado você está indo, tá ok? Pois muito bem. Dito isso, eu comecei a planejar minha vida, estabelecer metas, desde que eu me entendo por gente. Isso de uma maneira bem instintiva. Você tem uma ideia, desde antes de entrar na escola eu sabia que eu ia ser advogado, todo mundo falava que ia ser astronauta, eu falava, não, eu vou ser advogado. E assim foi. E metas que eu comecei a estabelecer formalmente, usando alguma técnica, isso foi lá quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. E de lá para cá eu estudei vários métodos, fiz alguns cursos que ensinam isso, li alguns livros que ensinam isso, então pelo menos são 20 anos tentando aprender a fazer isso. Eu vou dizer para vocês como é que eu faço. Bom, existe um negócio que você pode fazer na internet, você vai achar, que chama Roda da Vida, que vai dividir a sua vida em vários pontos. Tem com 12, tem com 5, tem com coisa. Mais comum onde põe carreira, espiritualidade, o financeiro, espiritualidade, social, o físico e sei lá, saúde, tá? O básico é esse aí. E aí você escolhe aquele que te atender melhor. Por exemplo, social o meu não tem. Por que o meu não tem social? É um assunto que eu não gosto de tratar, porque é muito pessoal, mas eu nunca tive muita facilidade de socializar e nunca tive muito interesse. E esse ano, por conta dos negócios do PL, um amigo meu falou, cara, as pessoas sentem falta, você fica telefonando, perguntando como é que tá. Eu falei, olha, eu não consigo, eu tenho praticamente um bloqueio de fazer isso. E fui procurar um médico para ver o que era, porque além disso são vários outros sintomas, e aí fui diagnosticado com autismo. E aí muitas coisas passaram a fazer sentido para mim, mas é uma coisa que eu ainda estou me acostumando entender melhor para saber como que eu vou abordar esse tema aí. Mas tudo bem, vamos lá. Então, na minha roda da vida lá, nos meus pontos que tem que ser trabalhados, eu nunca coloquei o social, eu coloco família. Para mim é algo de muito importante. Então você vai colocar lá as 5 áreas, ou 12, ou quantas você quiser, que são importantes para você. Você vai trabalhar. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar em cada uma delas, tira um dia para fazer isso, fica de boa, reza, medita, sei lá, e coloca tudo que você imaginar em cada uma dessas áreas que você quer. Isso é importante, fazer essas áreas dessa forma, porque quando você for analisar a sua vida, suas coisas, isso aí tem que estar meio equilibrado, tá? O meu, com exceção do trabalho, que sempre desponta mais que as outras coisas, o resto está sempre meio equilibrado, porque eu tomo esse cuidado, tá? Então aí você vai pegar cada uma dessas áreas, esse é o jeito que eu faço, tá? E vai escrever tudo que você imagina, tudo o que você entende que seria bom que acontecesse para você naquela área. Por exemplo, estudo, você vai ficar fluente em inglês, tá?
E aí você coloca todas as coisas, até aquilo que seja impossível, tá? Ainda nessa do inglês, você vai montar uma franquia uma escola de inglês igual a Wizard, vai inventar o ensino de inglês, não sei lá, não sei se é essa a sua ambição, mas enfim, coloca tudo que passar pela sua cabeça dentro desse aspecto, o que é possível, o que é impossível, beleza? Ou que você julga impossível. E aí, depois você vai eliminando e tenta ficar com no máximo 5 metas, aí é bem no máximo. O ideal é você conseguir fechar uma por área, tá? Mas no máximo 5 por aptidão. Dessas 5 coisas que eu falei aí do coisa da vida, pode ser 12, você coloca então, se você quiser, da roda da vida. Tenta ficar com uma só para cada área. Tipo, finanças 1, educação 1, social 1, saúde 1 e tal, não sei o que, mas não deixa passar de 5 não. E aí, o que você vai fazer? Se concentra em exclusivamente deixar coisas que são execuíveis, ou você consegue realizar, e que dependem exclusivamente do seu esforço e da sua disciplina. Então, tudo aquilo que tiver uma variável que seja, que não está sob o seu controle, você tira. Mas deixa lá anotado, separadinho, cada uma das aptidões, algo que você julga impossível. Porque é legal você deixar lá, que você vai ver que muitas dessas coisas impossíveis você vai acabar atingindo sem nem perceber, por conta do processo de desenvolvimento pessoal das outras coisas. Então você colocou lá todas as coisas que são possíveis você realizar e reduziu dentro das 5 áreas de desenvolvimento, 1, 2, no máximo 5 ali de cada uma, beleza? Beleza. E aí você vai estabelecer o quão prioritário isso é na sua vida para dar outra filtrada. E veja realmente o que é prioritário, porque muitas vezes tem algo que você põe na meta todo ano e não faz, porque na realidade você meio que não quer. Igual eu todo ano eu ponho que eu vou ser fluente em inglês, e todo ano eu animo e depois eu acabo não tocando até o final. Por quê? Porque eu tenho um inglês meia boca que resolve meus problemas, e aí na hora que fica chato eu meio que falo, não precisa tanto assim, então eu preciso reestruturar isso aí, tá? Esse é um ponto, para que vocês tenham uma ideia da dinâmica da coisa, tá ok? Vou puxar o freio de mão aqui, tá ok. E aí, você colocou lá o que depende exclusivamente de você, o que são as aptidões que você vai conseguir desenvolver, e aí você vai fazer uma aplicação de quanto que você vai dedicar por dia em cada uma dessas metas que você colocou. Depois você vai colocar quanto que você pretende dedicar por semana. Depois quanto que você pretende dedicar por mês. E aí você vai colocar submetas. O quanto você pretende, onde você pretende estar no final do primeiro mês em cada uma. Tipo, isso aqui por exemplo, uma meta, correr 5 quilômetros até o final do ano, com tranquilidade. Então, no final do primeiro mês eu tenho que estar correndo 5, no final do segundo mês eu tenho que estar correndo 2, e assim sucessivamente até chegar em 5, aí no final do sexto mês eu tenho que consolidar a marca, no meio do ano então eu consolido, no terceiro bimestre eu reduzo o tempo, termino o ano com um tempo tal. Esse é só um exemplo. Quantas horas eu vou dedicar por mês para isso? Quantas horas eu vou dedicar por semana? Quanto tempo eu vou dedicar por dia? Isso é importante para você ter regularidade. Tá? E seguir efetivamente o programa, e coloca coisas plausíveis, palpáveis, tipo, que são execuíveis e razoáveis. Por exemplo, eu vou meditar 1 hora por dia, às 4 horas da manhã todo dia. Cara, se você não tem o costume de acordar 4 horas da manhã, você não vai. Você vai fazer enquanto tiver a pilha da virada do ano, depois não vai mais. Se você não tem o costume de meditar, nem se você colocar 9 horas da manhã. 30 minutos já é difícil pra caramba. Então começa sendo realista, porque senão você só vai se frustrar. Então coloca metas realistas, tá? Números reais, pontos reais. Então tá. Aí você definiu quanto que você vai dedicar para cada. Você vai pegar cada uma dessas atividades que você colocou em cada uma das 5 ramos principais da sua árvore, do seu círculo da vida. E aí você vai escrever todas as formas que passarem pela sua imaginação de atingir essa meta. Então vamos pegar aqui, por exemplo, faz de conta que a sua meta é ganhar 100 mil reais, tá? Como que eu ganho 100 mil reais? Bom, eu ganho 100 mil reais se eu vender 100 produtos de 1.000, faz de conta. Ou se eu, sei lá, se eu der uma aula e essa aula custa tanto, eu organizar uma pós-graduação, enfim.
E aí você fica imaginando todas as formas possíveis e imagináveis para chegar nesse número. Bom, se eu, pra eu ganhar 100 mil reais, juntar 100 mil reais no final do ano, eu tenho que juntar pelo menos 7 aproximadamente por mês. Se eu colocar 10 meses, é 10 por mês, enfim. E aí você vai colocar, vai planilhar tudo que passar pela sua cabeça que você pode fazer esse dinheiro na parte finanças, tá? Então você colocou finanças, meta 100 mil reais até o final do ano guardados. Então você tem que guardar, você vai colocar uma margem de erro, então você vai colocar ali que você tem que guardar pelo menos 10 mil por mês para ter essa margem de segurança. E aí você vai fazer em cada aptidão todas as formas imagináveis para você atingir esse número. Tudo que você imagina que é possível, até as coisas absurdas, idiotas, você põe ali, que é um brainstorm. Você vai pôr coisas. E depois você vai olhar toda essa lista de coisas, então você coloca lá, no meu caso, né, social, você pode pôr, mas eu ponho família, educação, espiritualidade, saúde, finanças, pará, tá? Você tem um leque. Aí eu vim aqui no finanças, juntar 100 mil reais, juntar 1 milhão. Então, para isso, eu preciso produzir 100 mil por mês, por exemplo, tá? Faz de conta. E aí, todas as formas possíveis e imagináveis de chegar nesse número, tá? Possíveis e imagináveis de chegar nesse número. Aí você conseguir estabelecer, depois você vai ver o que é execuível e você marca lá o que dá para fazer, tá? E aí você vai pegar o que dá para fazer e aí você vai estabelecer o quanto daquilo você vai fazer por semana e quando você vai fazer aquilo por semana, tá? Então, ó, presta atenção, visualiza aqui. Você dividiu sua vida em todos os setores, desde família, educação, saúde, finanças, etc, etc, etc. Dentro de cada um você definiu uma meta principal, uma meta acessória, não passando de 5, ideal sendo 1. Dentro dessa meta você desenvolveu todas as formas imagináveis, reais ou irreais, de conseguir as coisas. E aí depois você vai sublinhar aquilo que dá para fazer e quanto do seu tempo você vai investir para essa atividade por semana para atingir aquele objetivo. Se você fizer assim, você vai manter o equilíbrio de todos os seus círculos da vida lá. Vai destoar com aquilo que você gosta mais. Então, se você é um cara que está na vibe de cuidar da saúde, você sempre vai se dedicar um pouquinho mais. Por quê? Porque tem dia que vai ser chato, você não vai conseguir fazer nada, mas aquilo que te pegou, você vai fazer. O meu sempre desponta o trabalho, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, então o trabalho sempre desponta mais. Mas eu me policio para não sacrificar tanta família. Então, por exemplo, o cara fala assim, Deus é minha prioridade. Quantas horas do dia você dedica a isso? Nenhuma, não tem tempo. Então não você está sendo hipócrita, você está mentindo. Então ou tira logo de uma vez ou seja coerente com o que você colocou, senão só vai se frustrar. Minha família é minha prioridade. Quantas horas do seu dia você se dedica à sua família? De verdade. Eu por muitos anos falei que minha família era prioridade e trabalhava que nem um louco. Trabalhava 12 horas por dia, cheguei a trabalhar 14 horas por dia. Cheguei a ficar 3 semanas no escritório sem voltar para casa, dormindo no escritório. Até ter um burnout, isso aí eu tinha 27 anos, 26. Eu trabalhava de domingo a domingo, até o dia que eu parei, minha esposa não acreditou que eu parei de trabalhar no domingo, entendeu? Então, eu falava que minha família era prioridade, porque na minha cabeça eu estava trabalhando para o bem-estar da minha família, só que isso é uma mentira, isso é um auto-mentira, eu estava mentindo para mim mesmo. Então, o pressuposto para você se tornar uma pessoa melhor é parar de mentir para você mesmo, se conhecer, entender o que você quer, como que você vai fazer, quando, para quê e por quê, e como, principalmente. Então, voltando, você dividiu as áreas da sua vida, você estabeleceu uma meta, colocou todas as possibilidades para atingir essa meta, circulou aquilo que é execuível e pontuou quanto tempo você vai dedicar naquele projeto por semana, por dia, durante o ano todo, e quais são os pontos de controle. Primeiro mês, onde que você tem que estar, segundo mês, terceiro mês, serve para medir. E como todo planejamento, ele não te engessa, é só para te dar um norte. Porque, como diz a frase de caminhão, não existe vento favorável para quem não sabe onde vai. Mas, mesmo que você não consiga executar todos e atingir todos, alguma coisa você vai fazer. E isso é muito legal. Eu nunca consegui bater 100% das minhas metas. Sempre uma fica para fora. Normalmente é ser fluente em inglês. Mas tem outras que ficam para fora. Mas é impressionante que em alguns pontos eu consegui atingir algumas coisas que eu julgava impossível. E por quê? Por conta de construção de hábito. E por que eu estou falando isso para vocês? Cara, os homens de hoje, os caras de hoje, eles estão muito mimizentos. Estão sempre botando defeito em tudo, esculhambando todo mundo. Tipo, o cara perde 1 hora da vida dele pra ir no perfil das pessoas e encher o saco, gratuitamente. E eu não tô falando dos haters daqui não, isso é geral. Hoje eu vi um post da Vivi Wilker, ela mostrando como tá o treino de cardio dela, o aeróbico. Ela faz 10 tiros na subida, correndo que nem uma doida na subida, e depois faz 10 quilômetros correndo.
Cara, a menina é atleta profissional, ela tem massa pra caramba, ela é grande. Para quem conhece um pouco de esporte, você correr com sobrepeso, e sim, quem tá musculosão tá acima do peso do IMC, então é carregar mais peso. É difícil, é mais custoso, é mais trabalhoso. E a guria faz um troço, tipo, sinistro, sinistro. Muito acima da média, assim. Uau, que guria foda. E aí, os comentários na timeline dela, tudo esculhambando, zoando o jeito que ela corre, falando mal da menina. E aí você lembra daquela síndrome do caranguejo no balde. Que a impressão que dá é que muitas pessoas, quando vem a outra prosperando, fazendo sucesso ou rompendo uma barreira, saindo do balde, puxa pela perna, porque não admite a ideia. É aquela história, você pode ser melhor que qualquer um, menos do que as pessoas que estão ao seu redor, porque elas não admitem o seu sucesso. Quem te conhece fica incomodado com o seu sucesso. A impressão que dá é isso. E isso é uma coisa meio que geral, que a primeira vez que eu escutei esse conceito não foi nem com o Olavo de Carvalho, foi com o professor William Douglas, em 2010, 2009, numa palestra dele, ele falando que ele ficou muito impressionado quando ele começou, que ele era gordo, começou a correr, e aqui no Brasil o pessoal falava, vai pra casa, gordola, desiste, gordo, vai comer uma coxinha, não sei o quê, e todo mundo ficava em volta, zoando, esculhambando. E quando ele foi correr uma maratona nos Estados Unidos, o pessoal, vamos lá, não desiste, cara, é isso aí, você vai conseguir. E aí o que você nota? É que as pessoas que têm metas, as pessoas que lutam por alguma coisa, as pessoas que constroem alguma coisa, as pessoas que direcionam a sua energia para alguma coisa, elas quando veem qualquer pessoa construindo, trabalhando, direcionando sua energia para alguma coisa, elas aprendem com isso, elas veem algo de significante naquilo. Você quando faz muito esforço e consegue bater uma meta, você consegue atingir um objetivo, você se sente foda, fala, porra, que legal, cara. Olha como é que pô, eu não imaginei que fosse possível. Você planejou, executou e realizou um projeto. Isso é muito legal. E quando você consegue fazer isso com uma certa sucessão de repetição, isso se torna meio que um hábito para você. Não é só a dopamina que libera, você se sente capaz de fazer muitas coisas que antes você achava que eram impossíveis. E o mais legal é o seguinte, qualquer pessoa que você vê se esforçando para fazer alguma coisa, você vai ver um pouco de você ali. E aí você entende que pessoas que têm sucesso, pessoas que realizam coisas, quando vê alguém ralando, ela entende a importância daquilo e sempre dá palavras de incentivo, nunca dá uma de babaca. Vou pegar um exemplo. Quando você entra numa arte marcial, sempre o cara que é faixa preta, ele é o mais atencioso, pelo menos todas as vezes que eu fui, com o pessoal menos graduado. E sempre quem faz piada idiota, os outros é o cara que nem faixa branca não é, que tá indo lá treinar de agasalho. Olha ali como ele é ruim, não sei o quê. Falo, pois é, cara, e olha você. Então, nós temos um problema crônico no Brasil, que as pessoas tirarem tempo da sua vida para simplesmente dar hate, esculhambar, ir no perfil dos outros, fazer comentários maldosos, escrotos e ser babaca. Mas por quê? Porque não tem capacidade de construir, não tem capacidade de planejar e executar. Tem uma existência que é simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso é algo extremamente frustrante, porque você vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa, de uma conta para pagar, o relacionamento que sobrou, tipo, sua vida vai ser uma merda. Quando na verdade você poder planejar e falar, puxa, vou procurar uma mulher para eu casar e ter filho, foi o que eu fiz. E encontrei uma mulher maravilhosa, casei e tive filhos. Quando eu fiz isso, quando eu já estava, eu estabeleci uma meta quando eu entrei na faculdade, quando eu tiver 35 anos eu quero estar dando aula numa determinada faculdade, ter tantos por cento do escritório, e fazer isso. Quando eu estava com 25 eu já tinha batido todas as metas. Não é porque eu fiz melhor que os outros, ou não é porque eu fiz mais rápido, ou porque eu era superdotado. Não, eu sou um cara mediano, só que eu sou esforçado e outra. Eu tenho hiperfoco, eu não me desvio. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu fiz um quadro de metas e nunca me desviei deles. Então, todas as decisões que eu tomei em toda a minha faculdade era direcionado para essas metas. E aí, quando eu formei, eu bati as metas. Entendeu? Não tem mistério nisso aí. Quando eu comprei minha casa, foi a mesma coisa, foi a construção de um planejamento. Quando a primeira grande vitória que eu tive na vida foi comprar uma bicicleta. A gente era muito não era muito abastado financeiramente, uma situação de vida difícil, morava em casa de invasão, para vocês terem uma ideia. E aí eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade para ter um dinheirinho, e com 12
lançaram aquela bicicleta Chroma Super. Quem é velho vai lembrar, a primeira bicicleta com marcha da Caloi que chegou, fez ser a Caloi 10, era uma roxa com pneu balão branco em volta, e eu queria uma bicicleta daquela, meu pai não tinha condição de me dar. O que eu fiz? Eu fui procurar um emprego, comecei a trabalhar no emprego formal, de office boy, e trabalhei 6 a 8 meses juntando tudo que eu ganhava, focado exclusivamente em comprar a bicicleta. E aí eu consegui comprar essa bicicleta, até deixei ela no quarto quase um ano ali, só para ficar olhando, tinha dó de usar, mas o, o coach vai falar que é escassez da minha parte, mas cara, era um troféu aquilo ali para mim. E foi um dos grandes sucessos que eu tive na vida, isso com 12 anos, que eu planejei, realizei e concretizei um projeto, entendeu? E desde de sempre eu tenho feito isso. Então eu estou dividindo isso com você, porque não adianta nada eu criar um canal do YouTube para chamar a atenção do mar de cara idiota que está tendo no nosso país, que vive de pôr a culpa nos outros, transfere sua frustração para os outros, transfere seus problemas para os outros. Se eu não der receita, como é que faz para virar homem? E o básico é isso, é você, homem e mulher, tá? Para virar uma pessoa decente. O básico é isso, é você ser uma pessoa de sucesso. Eu não estou falando viajar de jatinho, de helicóptero. Se é esse o seu parâmetro de sucesso, vai lá e faz, cara. Constrói, cria um projeto e trabalha para isso. Mas o cara de sucesso é aquele cara que, primeiro, tudo que deu de certo e errado, ele põe na conta dele, tá? Ou foi por mérito ou demérito dele, para poder corrigir a rota. Segundo, o plano não engessa, ele só dá um norte. Você pode mudar de ideia durante esse plano. E terceiro, à medida que você vai atingindo essas realizações, você vai tendo mais força para criar projetos mais audaciosos. E não é necessariamente ter uma montanha de dinheiro, ou sei lá o que, ou shape foda. Não, é você saber onde você quer chegar e trabalhar para aquilo, ser coerente com aquilo. É sobre isso, é você falar, bom, eu estou feliz nessa condição aqui, para eu chegar nessa condição aqui, eu preciso fazer isso aqui. Você não precisa acordar às 4 da manhã para fazer devocional igual as blogueirinhas faz, ou sair às 5 da manhã para pedalar, ou subir o Everest. Não, cara, se isso aí não faz parte da sua construção, simplesmente ignora. Mas existem coisas que são essenciais para você, então tenta identificar essas coisas, tenta olhar no espelho e saber quem você é, tenta fugir da mediocridade. Esse é um exercício que todos os anos você pode fazer, e fugir da mediocridade. Sabe o que é o mais legal? Você chegar no final do ano, olhar todas as suas metas e ver que boa parte delas você bateu. Eu já há alguns anos, eu fico sempre na casa dos 70%, 80%, o que é excepcional. Talvez esse ano eu coloque mais uma vez ter a fluência em inglês, ou simplesmente eu me conformo com a ideia de que eu não vou fazer. E isso é interessante, é sobre não mentir para você mesmo, para você não se frustrar e saber o que você realmente quer. E claro, eu não estou fluente em inglês, porque eu não estudei o suficiente, simples assim. É igual perder peso, vou começar na segunda na padaria, exatamente, é isso aí. E é isso, pessoal, Deus abençoe abundantemente vocês. Eu sempre acreditei que quando eu quisesse eu ia ter uma vida saudável, e estava faltando um gatilho para eu querer, porque eu era atleta antigamente. Eu cheguei a treinar com a seleção brasileira de taekwondo, fui campeão brasileiro de taekwondo. E aí eu sempre falava, não, quando eu quiser eu consigo, quando eu quiser eu consigo. Bom, esse ano eu quis, perdi 30 quilos, consegui baixar meu BF de 30 e lá vai cacetada, né, que é índice de massa corporal de gordura, para 14. Isso aí eu tinha quando eu tinha 19 anos. E é isso, metas, tá? Metas. Então, pessoal, é assim que eu construo minhas metas. Eu vou lembrando que esse vídeo que eu vou baixar, vou botar no meu canal do YouTube. Seja homem, assuma as suas responsabilidades, para de botar na conta das outras pessoas as suas frustrações e seus fracassos. Infelizmente a gente conhece uma galera grande que é assim. E entender que homem de verdade, quando vê um problema, ele tem duas posições: ou ele vai e procura uma forma de colaborar com a resolução do problema, ou ele entende que aquele problema transpassa a sua capacidade de organização e aí não atrapalha, que muito ajuda que não atrapalha, tá certo? E para você entender que tipo de homem você é, comece construindo as suas metas, os seus projetos e indo para cima para resolver isso aí, tá certo? Pessoal, forte abraço, se inscrevam lá no meu canal. Seja homem, é uma piada para quem é literal e não entendeu. E fiquei sabendo hoje que na postagem da Michelle Indor, que ela é uma menina que eu conheço aqui do tempo de Chega de Impostos, lá em 2013, que ela colocou: autista é muito bom em ser sarcástico, mas não entende sarcasmo. Então, para quem
assim como eu tenho dificuldade, o é meio literal, seja uma piada, seja uma pessoa melhor, mas é um jeito mais descontraído de fazer isso. Confere lá no YouTube. Valeu? Forte abraço a todos vocês. E se o pessoal comentar lá no canal do YouTube o interesse em ver como é que eu faço ponto a ponto esse quadro de metas, eu construo para vocês no papel, na lousa certinho, e coloco exemplos mais específicos, e aí eu faço 2 ou 3 vídeos pormenorizados para você poder construir o seu, tá certo? Forte abraço a todos vocês e já que entramos na onda do Feliz Ano Novo, né? Até mais.